reflexão. Tem muitas coisas que o padre sempre quis falar com todos, né? E é importante que a gente tenha aqui também a gravação, porque depois a gente pode estar republicando e tudo mais, né? E em casa muitas outras pessoas estão acompanhando, né? Então o vídeo acaba atingindo muitas pessoas. E acaba, devido às correrias da paróquia, a gente nunca conseguiu ter essa oportunidade de falar para todos ou para um público maior, né? Porque a celebração da Santa Missa, existe um rito, e o rito que existe dentro da Santa Missa, ela colabora para aquilo que é o nosso encontro com Deus. Então ela colabora com o nosso encontro com Deus. Até mesmo quando a gente vai rezar em casa, nós acabamos provocando um rito antes de iniciarmos a nossa oração, né? Às vezes a gente coloca os moleques para poder dormir, né? Ou se afasta do meio da bagunça, daí pega a Sagrada Escritura, daí acalma um pouco o ânimo, o espírito, e aí adentra na leitura, depois tenta refletir. Então a gente, querendo ou não, acaba provocando um rito, até mesmo nas orações em casa. E é importante esse rito, porque a gente não entra assim em contato com Deus de uma forma imediata. A gente vai dando passos em nossa vida, na nossa oração, para podermos nos encontrar com o Senhor. E a celebração da Santa Missa é um rito que nós seguimos do início ao fim. E como que eu já disse, esse rito é importantíssimo para esse nosso momento de oração. Nós temos um início de conexão com Deus, nós ao longo da missa vamos prolongando essa intimidade com o Senhor, e no final nós nos despedimos de Deus, deste momento de oração intensa, e pedimos melhor, para que Ele permaneça conosco ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, ao longo da nossa noite, que seja, então ao longo da nossa vida, que Ele permaneça. E onde que eu quero chegar? No momento do ato penitencial. No momento do ato penitencial, que faz parte deste rito grandioso da celebração da Santa Missa, é o momento que nós imploramos a misericórdia de Deus. E é importante dizer deste momento do ato penitencial que não é uma absolvição sacramental, mas é simplesmente onde nós imploramos essa misericórdia do Pai, mas esse momento não tem poder de apagar os nossos pecados, mas ele tem um papel fundamental, essa parte desse rito tem algo de importantíssimo na celebração, porque é onde, diante de Deus, nós declaramos a Ele que nós somos incapazes de viver sem o seu amor, sem a sua bondade. E quando a gente reza o ato penitencial, nós percebemos isso com maior clareza, porque olha o que a gente reza no ato penitencial. E aqui, quando a gente reza o ato penitencial, não é só o padre que deve rezar, não. Todos devem rezar junto com ele. Olha como que é. Confessa a Deus Todo-Poderoso, a gente confessa a Deus e por consequência confessamos a todos aqueles que estão ao nosso redor, né? Que nós somos pecadores, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, por atos e omissões. Então, existem várias formas de nós pecarmos. Por pensamentos, aqueles pensamentos desordenados, estranhos, esquisitos. Por palavras, quando a gente não mede as palavras, acaba magoando o irmão, a irmã, o esposo, a esposa, né? Por atos, quando realmente a gente, além de pensar, além de pensar naquilo que são as bobeiras do mundo, a gente acaba colocando em prática os pensamentos desordenados, e pelas omissões, né? Quando nós nos omitimos diante das verdades. E aí continua o ato penitencial. Por minha culpa, e aqui é interessante que a rubrica diz assim, e batendo no peito, a gente diz,
por minha culpa, minha tão grande culpa. E aqui que é bonito, porque publicamente a gente está declarando que nós somos pecadores. Não, é por minha culpa mesmo. Não foi pela culpa do fulano, não foi pela culpa do ciclano. Às vezes quando o padre vai atender confissão, né? E às vezes vai atender a confissão, daí está lá atendendo, daí pelas tantas o penitente, ao invés de acusar os seus pecados, começa a acusar o pecado dos outros. O padre não quer saber do pecado dos outros. Ele quer saber dos seus pecados, para que depois ele possa lhe conceder a absolvição. O que adianta ele saber do pecado do fulano, sendo que o fulano não se arrependeu? É você que está ali na frente do padre, com um coração contrito, pedindo a absolvição. Então esse bater no peito é dizer, não é pela culpa do outro que eu pequei, não é pela culpa do Beltrano que eu pequei, por minha culpa, pelas minhas limitações, foi pelos meus pensamentos, foi pelas minhas palavras, pelas minhas omissões, pelos meus atos, e nunca pelos atos dos outros, pelas omissões dos outros, não, por minha culpa. E depois de declarar isso publicamente, o que a gente faz? E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Isso é bonito na Igreja Católica. Sabe o que é bonito na Igreja Católica? Porque a gente não é um ser autossuficiente, achando que nós vamos alcançar sozinhos a salvação e que nós vamos alcançar sozinhos aquilo que é o projeto de Deus. Não. Nós pedimos a intercessão dos irmãos e das irmãs e daqueles que nos antecederam, os santos, né? Que deram um grande testemunho de vida, porque é com o auxílio deles também que nós vamos conseguir chegar à perfeição que tanto é desejada por Deus a nós. Então, este é o ato penitencial. Então é muito bonito e que a gente deve rezar isso todos os dias. Se a gente rezasse esse ato penitencial, esse ato de contrição, né, que é um ato penitencial também, nós nos sentiríamos realmente indignos da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, mas sedentos também da sua bondade e da sua misericórdia. Enquanto nós não nos situarmos diante daquilo que é a nossa pequenez, da nossa miserabilidade, diante daquilo que é a misericórdia de Deus, nós nunca vamos sentir a real necessidade de nos colocarmos diante dele e dizer, Senhor, não, eu necessito de ti. E enquanto nós não nos situarmos, não situar a nossa pequenez diante daquilo que é a grandiosidade de Deus, nós vamos achar que confessar é algo banal ou algo que não há necessidade. A gente deve tomar muito cuidado com isso. E aí mais à frente, aqui lá no momento da comunhão, gostaria de trazer esse momento também, porque ele é muito bonito. Esse momento quando chega o momento da comunhão, o padre, elevando Jesus para o alto, ele diz assim, apontando para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que a gente responde? E aqui, às vezes, o padre percebeu que na hora que ele distribui a comunhão para os fiéis, fora da missa, ele percebeu que muitas pessoas estão rezando errado essa oração. Olha como que é a oração. Rezem devidamente correto. Rezem corretamente da próxima vez. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O padre, levando Jesus para o alto, ele diz essas palavras. E o fiel responde, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma única palavra, e serei salvo. Não é na morada de Deus que nós vamos entrar, é Deus que vai entrar na nossa morada. Então, Senhor, eu não sou digno de que recebeis, não sou digno de que entreis em minha morada. Novamente aqui, nós nos declaramos indignos da bondade, da grandeza de Jesus.
mas nós estamos dizendo: Senhor, nós necessitamos de Ti. E nós devemos repetir isso constantemente: Senhor, eu não sou digno de Ti, mas eu preciso, eu reconheço que se Tu disseres uma palavra em minha direção, eu serei salvo, eu serei curado, eu serei liberto, eu serei redimido. Nós já somos redimidos pelo poder do sangue de Jesus. Então, essa demonstração de indignidade, mas também é uma demonstração de que nós necessitamos do Senhor. Repitamos isso com confiança, todas as vezes da nossa vida. O ato penitencial e esta oração: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma única palavra e serei salvo. Para poder concluir com a leitura do Santo Evangelho, nós vamos ver na leitura do Santo Evangelho que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas é aquele que coloca em prática aquilo que são os ensinamentos e as instruções de Deus. Não significa, entretanto, que eu devo então deixar de rezar ou de gritar pela misericórdia do Senhor. Não, o Senhor aqui na leitura do Santo Evangelho não está dizendo assim, ó, só entrará no reino dos céus aqueles que não imploraram o meu nome. Não, o Senhor está dizendo, não adianta implorar o meu nome se você não coloca em prática os meus ensinamentos. Então, imploremos pela misericórdia do Senhor e hajamos e vamos fazer com que as nossas atitudes realmente condiza com aquilo que é o nosso ato de contrição, com aquilo que é o nosso arrependimento, implorando sempre, procurando sempre melhor, aquilo que é o amor do Cristo, a misericórdia de Cristo, a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós realmente seremos prudentes, construindo a nossa casa sobre uma rocha, sobre a fortaleza do Cristo, e não de uma forma superficial. Não podemos levar a nossa vida de uma maneira superficial, simplesmente implorando a bondade de Deus, mas não procurando aquilo que é a sua graça e os seus ensinamentos. Então, diante dessas palavras, diante desse breve exortação daquilo que é a liturgia e o rito da igreja, que possa então, tudo isso que o Padre expôs, possa nos ajudar a viver intensamente aquilo que é o mistério da liturgia da igreja, que é nos dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre esteja louvado.